Olá, boa tarde a todas, boa tarde a todos. Vamos dar início a essa aula da disciplina Direito Civil e as Novas Tecnologias, em que nós discutiremos a questão da proteção de dados. O tema assumiu grande importância e nós podemos ver até mesmo por conta do interesse dos alunos em participar aqui desta disciplina, né, que teve 370 inscritos e tinha 120 vagas. Né? Isso já mostra, né, que vocês foram privilegiados, em detrimento dos outros colegas que não tiveram oportunidade, sobretudo, de ver as aulas anteriores com os professores convidados, né, que trataram de temas importantes relacionados à biotecnologia, à propriedade intelectual, à liberdade de expressão. Né? E agora vamos discutir este outro assunto que, de certa maneira, foi o que despertou o maior interesse dos participantes quando fizeram as inscrições, pedindo deferimento, justificando que querem estudar o assunto, querem continuar estudando, estão fazendo estágio na área, e, de fato, o tema ganhou muita importância no Brasil nos últimos 2 anos, por conta da Lei Geral de Proteção de Dados. Mas isso não significa que não existia qualquer proteção ou não havia uma preocupação do legislador em relação a essas questões aqui no Brasil. Essa preocupação, na verdade, surge praticamente em boa parte do mundo. Não posso afirmar sobre o mundo inteiro, porque eu não conheço a legislação dos 200 países. Mas, de qualquer maneira, tendo em vista a globalização da economia e o acesso à internet, claro que isso faz com que os países tenham que legislar sobre essa matéria. Né? E o que se coloca logo de início, né, quais seriam os direitos envolvidos, o que é necessário proteger, o que não se deve proteger e como se deve ou não proteger esses direitos, é que faz com que as discussões resultem em publicações e trabalhos que têm um certo objetivo, né, que, de fato, é o mais próximo da realidade jurídica e também da dogmática jurídica. Eu aqui vou procurar fazer um equilíbrio, passar para vocês tanto os aspectos filosóficos do tema, que eu acho que são muito importantes, porque devido às transformações muito rápidas nessa matéria, nós precisamos entender o que está por trás de tudo. E passar também, vamos discutir, a própria legislação vigente, né, para que quem não tem familiaridade com o tema ou nunca teve curiosidade de ler a LGPD, que possa fazê-lo aqui nesse curso. E também passar algum aspecto prático, né, para que a gente também não fique somente com esse conhecimento teórico, ou seja, ter uma noção sobre o assunto, mas como aplicar a LGPD. Então, eu vou dividir a exposição de hoje em 3 aulas. Né? Serão 3 módulos em que nós vamos debater esses aspectos. Né? Claro que neste primeiro módulo, né, nesta primeira aula, eu vou fazer uma reflexão teórica, porque, como eu disse, eu julgo ser muito importante que nós possamos compreender o que está por trás de tudo. Né? Um aspecto que eu acredito que não é que não seja falado, mas que está subentendido, é quanto à importância da atividade de tratamento de dados. Isto é, o que se faz com os dados, onde os dados são usados. Num primeiro momento, nós podemos imaginar que a primeira atividade para a qual se voltam esses tratamentos é o comércio. E a legislação, não só aqui do Brasil, como, por que não, a própria legislação europeia e com certeza, a legislação de
alguns estados norte-americanos, e também aqui da América do Sul, nós observamos que há uma prevalência desse aspecto comercial. Porque, claro, que na área comercial nós vamos ter a necessidade de um tratamento de dados. Por quê? Porque é no mercado que os agentes atuam e no mercado competitivo, isto é, numa economia competitiva, estimula-se essa concorrência entre as pessoas, melhor dizendo, entre os agentes econômicos, para que possam oferecer os melhores produtos. A primeira situação em que se volta o agente econômico, a pergunta que ele se faz quando atua no mercado é a seguinte: qual é o preço que eu vou cobrar sobre determinado produto? Isto é, no modelo neoclássico de economia, nós vamos ver que as análises giram em torno da lei da oferta e da procura e pelas curvas de comportamento dentro do mercado, vai vencer aquele que tem o melhor preço, isto é, aquele que cobra o valor mais baixo. Mas as pessoas não querem apenas o valor mais baixo, porque quantas vezes já tivemos essa sensação: o barato sai caro, eu comprei este produto, mas ele não me agrada, eu prefiro pagar mais caro e ter um benefício ou usufruir melhor daquele produto. Né? Então, quando se trabalha apenas com o mecanismo de preços, nós temos uma primeira limitação. O segundo ponto, então, que um agente no mercado vai perguntar é o seguinte: se eventualmente as pessoas não necessariamente se interessam pelos preços, ou se também, usando o mecanismo de preços, que cobra mais ou menos a mesma coisa, nem estou pensando em comportamentos anticompetitivos, nada disso. Estou pensando realmente numa economia competitiva. O que se vai procurar oferecer? Um produto que possa agradar mais, que possa encantar as pessoas. Isso foi feito, né, como um segundo aspecto, né, do desenvolvimento da nossa economia, que está, por exemplo, dentro do direito do consumidor, que tem como um dos princípios fundamentais que os produtos e serviços devem ser de qualidade. Isto é, eu não posso colocar em risco a vida, a saúde, a integridade física e psíquica dos consumidores. E dessa forma, nós vimos que os produtos melhoraram. Os produtos têm mais segurança, têm uma série de facilidades que antes não tinham. Eles têm essas utilidades que os produtos de 60, 100 anos atrás não dispunham. Tá? Mas para chegar nesse estágio, teve que ter tecnologia. E agora, nos últimos anos, como já não tem como trabalhar com preços, tampouco é possível oferecer produtos mais seguros do que se possa ter. Isso eu posso testemunhar que, da minha época de criança até hoje, quanto os produtos melhoraram de qualidade. Isto é, antes eu ouvia falar de acidentes de consumo. Era uma garrafa que estourou, era o carro que não freou, era a pessoa que se machucou, que se intoxicou, que se feriu. Né? Hoje a gente ouve falar muito menos. Isso quer dizer que os produtos oferecem a devida segurança. Então, já que não tem margem de manobra para falar, eu vendo um produto mais seguro que o seu, até porque é obrigatório que todos tenham segurança, porque o fornecedor vai responder independentemente de culpa se o produto tinha ou não a qualidade, porque quem mandou colocar no mercado, que assumiu o risco desse fato. Então, o terceiro aspecto vai ser por meio de um encantamento. É um aspecto pós-moderno. Nós temos uma sociedade do consumo, mas agora é uma sociedade espetacularizada. As pessoas querem ser encantadas. Por exemplo,
um telefone celular, que é um equipamento que todo mundo tem. 20 anos atrás, quando estava na faculdade, o meu telefone celular era de ferro. Se atirasse na cabeça de alguém, machucaria feio. E só dava para telefonar. Hoje, o celular é mais potente que muitos computadores de 30, 40 anos atrás. Um celular tem uma memória equivalente, só para que vocês tenham ideia, quando entrei na faculdade, foi quando eu ganhei o meu computador. Eu já tinha usado computador no meu trabalho, mas eu ter um computador pessoal foi no ano que eu entrei na faculdade para fazer os trabalhos. O computador tinha como memória equivalente a 3% do meu telefone celular. E a velocidade, então, nem se fala, né, para navegação de internet. Depois, para baixar um vídeo do YouTube, esta aula aqui que vocês estão assistindo por essa plataforma, levava 1 hora para baixar o vídeo. Né? Hoje é imediato. Mesmo quem está assistindo ao vivo essa aula consegue fazê-lo como se fosse em tempo real, e é o que permite que a gente possa prosseguir a vida a despeito da pandemia de Covid-19. Então, para que se possa encantar as pessoas, nós precisamos saber quem são os consumidores. Basta lembrar, vocês já devem ter passado por essa experiência, ou já ouviram alguém dizer que antes era o seguinte, os produtos ficavam ali em exposição e dependendo do lojista falava, é isso aí, é o que tem para hoje, é pegar ou largar. Se tinha a qualidade, o preço, não estavam nem aí, não estavam preocupados, até porque não havia tantas opções. Né? Hoje, com essas transformações no mercado e também um evento que aconteceu nos últimos 25 anos, que foi o alargamento do mercado relevante. Enquanto antes nós comprávamos produtos apenas na nossa cidade, hoje, dentro de nossas casas, esses produtos podem chegar de qualquer parte do mundo. Isso todo mundo sabe muito bem. Eu só estou pontuando porque são transformações muito recentes e para conseguir, então, vencer neste mercado competitivo, é preciso, então, conhecer. Então, quanto antes se falava quer, é pegar ou largar, o comprador, no caso o consumidor, era simplesmente irrelevante, ou seja, não estou minimamente preocupado nem em lhe tratar bem. Se você vai ter, se você não vai ter, se terá acesso, não terá acesso, isso é um problema seu, não é um problema meu. E agora não. É necessário encantar as pessoas. Elas querem ter experiências. E para isso nós precisamos conhecer quem é que recebe o nosso produto e quem é que recebe o nosso serviço. Quem são os nossos clientes. Ou seja, hoje o cliente mais do que tem razão. Porque se a gente não der razão para ele, o outro vai dar razão. Não tem jeito. E vocês experimentarão em suas vidas diversas situações em que terão que engolir seco. Não tem jeito. Vai ter que suportar ou temos uma inversão da situação. Agora, quem controla, de certa maneira, sim, efetivamente, é o consumidor. Né? E também o que aconteceu nos últimos 20 anos, basicamente, né, ou uns 17 anos, vamos colocar assim, foi que a internet, né, que teve a sua abertura comercial em 1995, modificou uma série de hábitos, né, como hábitos de pesquisa, né, agora os hábitos de trabalho e de ensino e aprendizagem, mas também fez com que as pessoas ficassem cada vez mais conectadas por meio das redes sociais. Isso é um fenômeno que todo mundo sabe, todo mundo, ou quase todo mundo tem uma rede social, e hoje é muito difícil a gente ficar longe desse tipo de contato interpessoal. Nós temos dois tipos, temos os contatos reais e os contatos virtuais.
E também com o próprio desenvolvimento da informática, nós temos os aplicativos que possibilitam a realização de diversas atividades, compras e também melhorias do próprio uso dos computadores e telefones. E para isso também é preciso conhecer o usuário. Existe a customização dos aplicativos, você tem que convencer alguém a usar este seu aplicativo e assim por diante. O ambiente de trabalho se transformou bastante. Eu me lembro que quando eu estava na faculdade, igual vocês, no terceiro ano, o professor falava em teletrabalho. E me lembro da sala, mas o que é isso? O próprio livro, o manual, não sei se ainda é usado, acho que não mais, o manual, no caso, de direito do trabalho, colocava o teletrabalho como uma coisa do futuro. Né? E quem diria que o futuro, então, chegou e chegou dessa maneira. Né? Nós que somos agentes que atuaremos na prestação de serviços, seja enquanto indivíduos ou associados, ou prestando serviços para o Estado, porque o Estado presta serviços, né, presta serviços públicos, o nosso trabalho será totalmente impactado daqui para frente. Né? Eu acredito que o Poder Judiciário que eu conheci, ou seja, aquela experiência que a gente tinha enquanto acesso a um órgão do Estado, está completamente transformado. Né? Talvez alguns de vocês, né, nunca venham a ver, olha o que pode acontecer, nunca venham a ver os seus jurisdicionados. Você pode ser um magistrado e nunca saberá quem é essa pessoa, nunca verá na frente. Estou aqui fazendo profecias e dizendo que será dessa maneira, mas é uma tendência. Né? Isso também vai exigir o quê? O maior conhecimento da própria atividade. Em matéria de saúde e pesquisa, né, esse período que nós estamos vivendo, houve uma modificação substancial da nossa forma de realizar tratamentos. Antes tínhamos esse contato presencial com o médico, alguns olhavam, outros nem olhavam para a cara da pessoa, era uma queixa que se fazia, essa desumanização do atendimento, e também a questão das pesquisas com seres humanos, que foi objeto da outra aula, e tem aquele texto que eu deixei à disposição, o Código Civil, a disciplina jurídica das pesquisas com seres humanos, que é o que fez com que todo mundo soubesse o que é fase 1, 2, 3, e agora em breve já entraremos na fase 4, com a aprovação definitiva das vacinas e o monitoramento farmacológico desses medicamentos, né, fazendo os acompanhamentos dos eventos adversos. Mas para tudo isso acontecer, né, veja, um monitoramento, né, é o verificar qual é a reação que se produz no organismo das pessoas à inoculação de uma vacina ou de um medicamento, se é eficaz, se não é eficaz, é o debate que estamos vendo no dia de hoje e veremos por muito tempo. Tudo isso está relacionado a dados. E até em situações que podem ser corriqueiras, como, por exemplo, um controle de acesso. Então, você vai a qualquer portaria, a portaria do seu prédio, por exemplo, se você for um morador, vão pedir o seu RG, vão perguntar qual é o seu nome, ou também haverá uma gravação, então, por toda parte tem lá, sorri, você está sendo filmado. Nas ruas nós temos isso. E agora, com toda essa rede de câmeras espalhadas pelas cidades, que são administradas por particulares, também administradas pelo poder público, quantos dados são coletados para fins de quê? De segurança e também o combate à criminalidade. Então, este cenário em que eu gastei quase 15 minutos só para apontar para vocês os diversos setores da economia, em que há um tratamento de dados em que se faz necessário e imprescindível fazer essa atividade e
Consequentemente, as nossas situações mudaram consideravelmente. Eu, assim, o fiz, por quê? Pelo fato de que eu percebi, ao longo desses últimos 2 anos, que os assuntos relacionados à proteção de dados giram em torno de determinados institutos jurídicos, né? Mas se perde a compreensão do todo. Tá? E, inclusive, aqui no programa de pós-graduação da faculdade, enquanto professor da disciplina Lei Geral de Proteção de Dados, na pós-graduação, eu organizei 2 volumes, né? O primeiro já foi publicado, o segundo está no prelo, intitulado Lei Geral de Proteção de Dados, Aspectos Setoriais, em que nós estudamos o impacto do tratamento de dados pessoais e, consequentemente, a aplicação da legislação nos diversos setores, para nós sairmos desses enviesamentos de pensarmos o assunto em abstrato. Ou seja, nada melhor do que ver dentro de um contexto, dentro de um setor, qual a importância da proteção de dados e também quais são as consequências. Como nós já pudemos perceber, né, foi com a internet que os dados, então, puderam ser mais facilmente coletados e o desenvolvimento dos hardwares, isto é, dos suportes dessa informação, permitiu o armazenamento dessas informações. 25 anos atrás, quando eu estava ainda na escola técnica, e, aliás, já mudou bastante esse conceito, né, de ensino médio, eu via os mainframes, aqueles computadores gigantescos, em que as informações ficavam armazenadas em enormes fitas magnéticas. Aquilo era uma representação material do futuro. Nossa, olha, imagina essas fitas. Né? Aqui quantas informações tem? Uma fita daquelas não deve dar nem um milionésimo do que tem em um telefone celular, né? Em termos de velocidade e capacidade de armazenamento. Mas aqui foi colocado, né, do iPhone, deixa eu ler a observação aqui, do Pedro. Só para uma noção de escopo, a capacidade de processamento de um iPhone 6 é de 120 milhões de vezes mais poderoso que o grupo de computadores que fez os cálculos que levaram o homem à Lua. Né? Isso é a mais pura verdade. Né? Os equipamentos eram analógicos, feitos com régua de cálculo. Não tinha nem a calculadora. Né? Aquelas calculadoras científicas que nos anos 90 eram futuristas, eram tijolos que se comunicavam entre si por Bluetooth, né? E transmitiam na impressionante velocidade de 4 kilobytes por segundo. Né? Isto a gente nem consegue medir de tão lento que é, né, perto do que temos hoje. Mas, a despeito das tecnologias, os problemas já eram bastante antigos. Por quê? Pelo fato de que o resultado dessas transformações, do uso dessas tecnologias em nossas vidas, né, simplesmente potencializaram problemas que existiam já pelo menos 130 anos, no mínimo. Né? O que resultou, né, no desenvolvimento de algumas matérias do direito civil foi justamente o advento das tecnologias 150, 180 anos atrás. Né? E quais eram essas tecnologias? No caso, a fotografia. Né? Isso foi um avanço significativo, né? E também a melhoria da capacidade de impressão, né? Num parque gráfico. É só imaginar que havia a imprensa, mas os tipos tinham que ser fundidos, colocados. Não que os jornais não fossem assim, mas com o passar do tempo, evidentemente, foi melhorando. Ter uma máquina de escrever, isso também foi um avanço absurdo para a época, né, em capacidade de produção dos documentos. Eu, enquanto historiador, trabalhei por um tempo em arquivos públicos, nos quais os documentos que ali estão armazenados eram escritos em pergaminho,
nem em papel, né? E no bico de pena. E o que a gente observava por parte do tabelião, do notário, né? De manhã, a letra estava bonita. No fim da tarde, eu já estava com a mão cansada, a letra era muito complicada de se interpretar. Depois você vai se acostumando com o padrão daquela pessoa, você entende como ela escrevia e se supera essa questão. Mas a gente vê quanto uma máquina de escrever, né, acho que boa parte de vocês nunca viu, né, e também lembrando, né, que no primeiro bimestre da faculdade ainda eu cheguei a datilografar alguns trabalhos. Aí, como eu era o único, eu pedi para o meu pai um computador. Ele comprou a contragosto. Não precisa de computador, né? Para que isso aí, né? Tá indo muito bem datilografando, né? E, inclusive, eu perto da faculdade, ali na Rua São Bento, né, onde também havia uma livraria chamada Saraiva, né, quase perto da Praça do Patriarca, eu fiz um curso de datilografia quando estava aí na faculdade, né, para melhorar, aprimorar a capacidade de datilografar, não era de digitar, então eram máquinas Hamilton gigantescas. Foi a primeira e única vez que eu as usei. E me deram até um certificado de bom comportamento para eu ser encaminhado para trabalho. Né? Falei, não, obrigado, não precisa, né? Já estou fazendo estágio, não tem necessidade. Mas é uma coisa que chegou até, no caso, 1999. Mas dessa forma, com a máquina de escrever e com a máquina fotográfica, surgiram situações que causaram transtornos e incômodos às pessoas. Por quê? Porque antes também a maior parte da população vivia no campo, né? Aliás, eu estou ministrando uma disciplina, né, que seria Direito Privado Urbanístico, né? O título dela é Direito Civil e a Nova Agenda Urbana. O mundo está se tornando urbano nos últimos 50 anos, né, no contexto do pós-Segunda Guerra Mundial. Até então, a maior parte da população vivia no campo, a despeito das cidades terem um papel importante. Mas o povão mesmo morava no campo, isto é, morava no local onde trabalhava. Então, morava no campo, trabalhava no campo, passava a vida inteira no campo, né? Tinham muito poucas notícias, né? Notícias da cidade, tinham, não diria algeriza da cidade, mas a cidade era um local inóspito, um local agressivo, não era um local em que se gostava de estar. Podemos ver várias modas de viola em que se coloca, né, esse ufanismo em relação ao campo, né, exaltando a vida no campo e menosprezando ou dizendo que a vida na cidade não era agradável, querendo voltar, tendo saudades, ou já regressando, né, e não vendo a identidade dentro. A pessoa não se sente parte daquele ambiente, do ambiente urbano. Né? Basta ver a música Sampa, né, que vocês conhecem muito bem a letra, tem vários trechos, né, da letra, né, que fala, eu não entendi, eu achei tudo feio, tudo bem que Narciso acha feio que não é espelho, ou seja, ele tenta se integrar, mas você vê uma certa resistência. Já outras músicas falam, eu vou voltar para o campo, né, a cidade foi um engano, foi uma ilusão, e assim por diante. Né? Mas como a maior parte da população vivia no campo, isso significava o quê? Que as pessoas se olhavam e elas, portanto, se controlavam. Dessa forma, uma maneira muito grande de se estabelecer um controle social é deixar um observando o outro. É um olhar o outro. É um cuidar da vida do outro. E este cuidar da vida do outro significa o quê? Fofoca. Né? Ou seja, um fazer fofoca do outro. Isso ocorre no ambiente familiar, né, que é um ambiente menor, mas, por exemplo, quem mora em cidades muito pequenas, ou nasceu em cidades pequenas, já teve uma oportunidade de ficar um bom tempo numa cidade de 5.000, 8.000 habitantes, vocês com certeza concordarão comigo
que a pressão que a comunidade faz sobre a pessoa é muito grande. Em que sentido? Olha, você viu ali a fulana com o fulano? Você viu o que o fulano fez? Você viu o que a fulana fez? E tudo assim, é fulano, filho de não sei quem, a fulana, filha de não sei quem. As pessoas não aguentam. É um controle muito grande. Já na cidade grande, você se torna anônimo. Você passa a ser um desconhecido. Você perde também a sua identidade ou tem que forjar uma identidade dentro deste anonimato que a cidade proporciona, essa cidade grande proporciona. E foi nesse ajuste, né, ou seja, de termos pessoas vivendo em cidades grandes, e também com o uso das tecnologias, que certos desconfortos apareceram na vida delas. Isto é, houve uma alteração do conceito de privacidade. Porque antes, privacidade era aquele que não participava das esferas de decisão da comunidade. Eram privados dessa decisão. Ficavam em casa. Exemplo disso, a mulher ficava em casa, trabalhando. Ela não saía à rua. Né? 100 anos atrás. Vocês sabem muito bem disso. Não estou falando que nenhuma saía, mas era uma saída controlada. Não era uma saída institucionalmente incentivada, porque era aquele modelo patriarcal de família. E quando você vem para um ambiente que tem esse anonimato, ao mesmo tempo você vai encontrar essas tecnologias fazendo parte das pessoas, por meio de fotografias e por meio da imprensa. Isto é, divulgar fatos relacionados a pessoas que você não conhece. E vai gerando algum estigma. Então, daí, aquela célebre situação, né, que foi vivenciada pelo senador Warren, né, lá de Massachusetts, que junto com o seu amigo de turma, o Louis Brandeis, que era professor de Harvard, eles desenvolveram a ideia de um right to privacy, ou seja, tinha a ideia de privacy, mas a pessoa teria um direito de controlar informações a seu respeito, ou uma espécie de autodeterminação informativa, né, no sentido de impedir que certos fatos ou certas informações a seu respeito pudessem ser divulgadas. Mas este direito, este poder, né, de exigir que se deixasse em paz, é o célebre right to be let alone, ou seja, o direito de estar sozinho, porque é no contexto desta ausência de controle externo é que a pessoa vai ter a sua liberdade. Então, dessa forma, né, se cultuou, se estabeleceu, né, junto com objeções à divulgação de fotografias de pessoas mortas, quadros de pessoas mortas, bustos de pessoas mortas e também notícias sobre pessoas, que se foi criando este direito de estar sozinho. Portanto, era uma bolha, né, para que não houvesse essas interferências das pessoas ou de terceiros nessa sua esfera. E o Estado, que a partir do século XX começou a crescer ou a adquirir, a voltar a ter grande importância na vida das pessoas, lembrando que tínhamos o absolutismo, depois um liberalismo e a volta, né, do Estado, até mesmo como um Estado totalitário. Né? Então sempre houve essa tensão entre indivíduo e Estado. No século XVIII, uma das resistências era a propriedade, ou seja, o Estado não pode tomar algo que é meu. O Estado não pode tomar a minha liberdade. O Estado tem que permitir que eu possa manifestar o meu pensamento, que permita que eu possa me reunir para discutir os assuntos, sem interferência. Claro que a gente vê que essas questões, lamentavelmente, acabam, às vezes, tendo alguns retrocessos, ou muitos retrocessos. Né? Isso é algo realmente bastante preocupante. Mas, de qualquer forma, né, o Estado começou a querer invadir também o espaço desta privacidade das pessoas, enquanto antes a privacidade era só dentro de casa, no sentido de ficar em casa,
Agora é também de não entrarem dentro de casa. De que maneira? Por gravações de telefone, ou seja, já tinha os grampos telefônicos há 100 anos, também por fotografias, por uso de teleobjetivas e pela não divulgação de fatos sobre determinada pessoa que trariam uma desonra, ou seja, desabonariam aquela pessoa. Então, vão surgindo os direitos da personalidade, ou seja, existe a honra e tem um direito à honra. Existe uma privacidade e um direito à privacidade. E por conta da fotografia, cinema e outros vídeos, outras formas de filmagem, tem a imagem e tem o direito à imagem. Então, vão sendo forjadas essas novas categorias de direito da personalidade. E por que elas têm que ser protegidas? Primeiro, que se você não protege, você vai ter o quê? Discriminação. Né? Haverá o estigma de uma pessoa. Né? Você deixará aquela pessoa estigmatizada, ela será rejeitada. Enquanto no passado se fazia o ostracismo, né? Ou seja, você retirava aquela pessoa da comunidade. Na época da igreja, se fazia a excomunhão. Né? Hoje, por uma desonra ou por informações, você pode excluir essa pessoa do convívio social de uma maneira muito cruel, né? Muito prejudicial. Também, o que se pode fazer é a perseguição política, né? Ao saber sobre determinada pessoa, fazer um controle sobre ela, que é um problema do tempo presente. E, de qualquer maneira, né, com base nessas interferências que tanto particulares quanto o Estado fazem, se dá um controle social, que é o que nós estamos discutindo no mundo. Né? Claro, no âmbito de pós-graduação, também estamos discutindo de uma maneira bastante substancial. Né? Ou seja, o que está acontecendo com a nossa forma de viver, ou seja, de viver em sociedade. Para onde nós estamos caminhando? Talvez pelas experiências terríveis do passado, já se acendeu um sinal amarelo, né, com muito mais rapidez para evitar uma situação irreversível. Né? Mas isso mostra que se não houver uma preocupação em relação a controles sociais, talvez este controle se torne insuportável. E, para isso, né, o grande exemplo é aquela obra, né, do George Orwell, que é o 1984, né, vocês já leram, e eu escrevi um texto em 2014 sobre a obra 1984. Então, eu peguei o livro, li algumas vezes, né, então a primeira, para conhecer a obra muito tempo atrás, aí depois eu peguei o texto e fui esmiuçando, né? Também fui a Fefelete, lá na parte dos livros da Letras, né? Ver os autores que comentavam a obra, alguns artigos de internet, ou seja, críticos literários sobre a obra, para entender o seu contexto, o porquê que foi escrita, né? Para vermos que aqui, né, essa obra, que é distópica, né, não deixa de ser um grande retrato, ou talvez um exemplo da vida imitando a arte. É um exemplo triste. Né? E se deixar, como é que a nossa vida será? Será daquela maneira, se é que a gente já não vive mais de uma maneira disfarçada. E enquanto nós tínhamos situações de invasão de privacidade, agora nós temos a evasão de privacidade. Então veja, no primeiro momento, invasão de privacidade. Agora nós temos a evasão. As pessoas foram estimuladas a revelarem fatos pessoais. E existem informações que são relevantes e informações que não são relevantes. Então, por exemplo,
saber o número do calçado que você usa ou da sua roupa. Qual a importância disso? Nenhuma. Mas o que se descobriu? Quer dizer, claro, para o vendedor de sapatos é importante, né? Ele vai perguntar, tá, qual é o número para ir pegar no estoque, né? Mas para uma pessoa, outra pessoa qualquer, né, não tem tanta informação, tanta importância, objetivamente falando. Mas por que as pessoas revelam isso? Porque se descobriu ao longo das últimas décadas que o mecanismo dos seres humanos para forjar ou criar os vínculos relacionais, sem ser os vínculos jurídicos, é por meio de informações a seu próprio respeito. Isto é, nós vamos aprofundando os nossos relacionamentos por meio dessas evasões de privacidade. E claro que, se o comerciante ou o fabricante quer estabelecer um relacionamento, porque ele precisa te encantar, ele vai te estimular a revelar informações a teu respeito. As redes sociais, justamente, se no primeiro momento as redes serviam para criar vínculos entre as pessoas, nada melhor que estimular que elas abrissem mão ou revelassem, que elas fizessem essa evasão de fatos pessoais, que são denominados de evasões de privacidade. E também nos aplicativos, no ambiente de trabalho, né? Como é que eu sou mais amigo de alguém? É por quanto mais eu sei ou menos sei em relação a uma pessoa. Né? Em matéria de saúde, de administração e assim por diante, né? O que se fez ao longo dos anos foi, em vez de ter essa postura negativa de invadir a privacidade, de ter uma postura amigável, que é estimular essa evasão, pegando em pontos fracos do ser humano, que é a carência, que é também a necessidade gregária, né? As pessoas têm desespero de ficarem isoladas. Então, olha o paradoxo, né? Enquanto se invocava 100 anos, 130 anos atrás, um direito de estar sozinho, hoje as pessoas querem ter o direito de estarem juntas. Agora estamos vendo o desespero das pessoas para que a pandemia acabe, para que possam se encontrar, para que voltem às aulas e tudo mais. Ou seja, de estarem juntas, né? De terem essa sensação. Né? Então, eu não diria que é algo intencional, eu acho que os fatos da vida são esses, mas se aproveitou dessa situação para se tirar alguma vantagem. E, dessa forma, seja por invasões ou por evasões de privacidade, foi a partir da década de 1960 que os juristas começaram a prestar atenção em movimentos do Estado, no sentido de que, com o próprio emprego da informática, ainda que fosse primitivo, aquele computador, aquele, então, supercomputador, o primeiro computador, o ENIAC, né, se ligasse, baixava a luminosidade na cidade inteira. Igual quando você está em casa, ligam-se 2 chuveiros e um ferro de passar. Você vê que a luminosidade cai. Né? Então, olha quanto se consumia de energia elétrica, né? Com computadores a válvula, fora o calor que aquilo gerava. Né? E é um problema que também é do tempo presente, né? A mineração, né? Com dos bitcoins, né? Isso tem consumido, assim, só para que tenha ideia, a mesma quantidade de energia necessária para abastecer a Argentina inteirinha. Então, olha só como os computadores também prejudicam o meio ambiente. Mas, seja lá por meio da invasão ou da evasão, se percebeu que o Estado era um grande consumidor de informações pessoais. Então, olha só que coisa importante que vocês têm que pensar. A gente imagina proteção de dados pessoais sempre no setor privado. A legislação também pensa assim, ou foi redigida, né, para um setor privado. Mas o Estado é o grande consumidor desses dados das pessoas. Por quê? Porque quanto mais se sabe, maior a capacidade do Estado
exercer a sua função. E qual era a maneira pela qual o Estado sabia sobre as pessoas? Era por meio do censo. Basta ver lá nos evangelhos, né, o que fez ali Jesus ter nascido na manjedoura. Tinha que fazer o censo, era obrigatório o comparecimento. Né? Então, aquela bagunça toda, aquele fluxo de pessoas que consta ali, né, pelo menos nessa narrativa, né, em relação ao controle que o Império Romano fazia. E também na época colonial, aqui, por exemplo, na capitania de São Paulo, né, quanto controle fez. Aliás, um dos ramos da história, seja assim como tem direito civil, penal, etc., né, tem também a denominada demografia histórica. Isto é, a partir de dados do censo, você tentar recompor ou reconstituir como era o passado. E faz todo sentido, né? Porque, afinal, se aquelas informações foram feitas para entender o tempo presente, elas permanecem guardadas, então a gente consegue entender como era a dinâmica social das pessoas que viviam aqui neste território em que nós estamos, 300, pelo menos 300 anos, 350 até 200 anos. Ou seja, o censo era bastante importante. E até hoje, né, o censo é importante. Pode ver que este ano se cancelou o censo, e aí houve a judicialização, falando que era importante, que o Brasil não podia ficar sem fazer o censo, e assim por diante. Ou seja, é uma forma que o Estado tem para coletar informações. E foi a partir dessas coletas, né, que foram surgindo oposições doutrinárias e depois oposições contra o próprio Estado, né, no sentido de saber que tipos de informações eram coletadas e como eram usadas, isto é, o que a gente denomina de análise de dados. Né? Inclusive tem órgãos do Estado, por exemplo, no Brasil nós temos o IBGE, né, e temos o SERPRO, né, que é uma empresa de processamento de dados na esfera federal. Né, o governo aqui na esfera estadual tem a Prodesp, a prefeitura tem a Prodan. Então veja que nas 3 esferas de poder nós temos empresas estatais preocupadas ou interessadas, né? E também o Estado, São Paulo, tem a Fundação SEAD, né, que é o equivalente ao IBGE. Então veja que o Estado sempre se preocupou em coletar essas informações. Né? Mas foi lá na Alemanha que começou a ter um questionamento sobre as leis dos censos, né? Sobre o que se estava fazendo, até que se cunhou essa ideia de autodeterminação informacional, né? Ou seja, de que as pessoas tinham o direito de controlar as informações que o Estado tinha a seu respeito. Mas isso simplesmente foi um fato, se a gente for ver, até um fato isolado. Por quê? Em razão de que o Estado tinha muitas outras informações sendo coletadas, armazenadas, tratadas, e também o mundo vivia um contexto muito difícil, né, de Guerra Fria, em que era importante fazer um monitoramento político das pessoas naquela época. E nós temos aqui na própria cidade de São Paulo o Memorial da Resistência, que é o antigo DEOPS, ou seja, quantas informações de pessoas estão guardadas ali. Inclusive, eu, enquanto professor de História do Direito, aqui na faculdade, eu já organizei, muitos anos atrás, excursões de alunos para o Memorial da Resistência, né, e até resultou em trabalhos, né, e hoje eu vi que, a partir de uma simples visita no Memorial da Resistência, o aluno gostou, fez iniciação científica e fez o mestrado. Né, não fez nem comigo, fez até na área de Direito Público, né, e quando deu os parabéns, falou, olha, mas foi por causa daquela visita lá ao Memorial da Resistência. Então, os estados tinham e têm, né, esses bancos de dados sobre as pessoas. E como eram usados para fins políticos, de perseguição política, discriminação, para fazer os controles sociais, como eu disse a vocês, surgiu essa ideia de poder controlar, né, de você se opor. Né? E no Brasil, nós temos o conceito de habeas data, né, que está na Constituição como um direito fundamental, em outros países recebe outro nome, que é o direito de saber o que o Estado sabe a seu respeito, né, o que fez com aquelas informações e também o direito de corrigi-las. Né?
Assim como também, em 1990, né, alguns bancos de dados que faziam controles, digamos, controles sociais da pessoa no mercado, que era sobre bons e maus pagadores, a informação era binária, né, no 0, 1, pagou, não pagou, né, mas isso é uma atividade que foi bastante importante, né, ainda é bastante importante, né, mas hoje é muito mais sofisticado. Então, com essas necessidades, né, que foram surgindo, algumas lícitas e outras ilícitas, é que o arcabouço jurídico passou por transformações muito importantes. E um marco que é considerado, por conta da nossa posição, né, enquanto dentro do mundo da ciência, né, isso eu tenho observado nos trabalhos, né, trabalhos meus, por que não? Né, não vou falar que eu não faço porque eu vivo nessa cultura. Né. Pode ver que os nossos trabalhos são considerados bons quando citam autores estrangeiros. Mas por que o autor estrangeiro é uma autoridade e nós aqui não podemos ser autoridade ou não somos reconhecidos como autoridade? Porque existe ainda, do ponto de vista acadêmico, aquela reprodução que era de 300 anos, 400 anos, né, do sistema colonial. Temos a metrópole e a colônia. Por que estudar na Europa é melhor que estudar no Brasil? Para saber se aqui, para que a gente seja, para que se reconheça que existe vida inteligente aqui no nosso país, ou na ex-colônia. Né? Então, por que isso é tão importante? Nós não poderíamos pensar por nossa própria conta, pensarmos com as nossas próprias cabeças? Claro que poderíamos, né? Mas não é fácil, né? Porque é muito mais cômodo simplesmente reproduzir as opiniões dos outros. Estou dando essas dicas, por exemplo, para monografias, trabalhos, né? Para a gente pensar um pouquinho sobre qual é a importância do que nós escrevemos. Mas, enfim, foi no contexto da União Europeia, até porque esses países também se preocupavam com os direitos da personalidade, né? Não que o Brasil não tivesse essa preocupação, e também pela necessidade de harmonização dos mercados. E lembrem-se do começo dessa exposição, em que eu coloquei a importância dos dados dentro do mercado, ou seja, para conhecer as pessoas. E se está se formando um mercado comum, você precisa também regular ou estabelecer níveis mínimos dessa invasão ou estimular a evasão, né, dessas informações pessoais para que se possa fazer um controle social, por exemplo, ou ainda entender o comportamento dos consumidores dentro deste então, mercado comum que estava se formando. E para isso, nós tivemos a diretiva da Comunidade Europeia 95/46. Essa diretiva foi bastante importante. Eu acho ela muito interessante, porque ela é sintética. Ela trata dos principais aspectos. Né? E aqui no Brasil, por exemplo, não se falava tanto dela. Né? Não tinha uma divulgação a respeito dessa diretiva. Né? Mas tudo bem, não tem problema. Né? Foi somente com a sua substituição em 2016 pelo denominado GDPR, né, ou em português RGPD, né, que é Regulamento Geral de Proteção de Dados, que é a diretiva 676 de 2016, e esta diretiva é, na verdade, um adornamento, ou seja, uma diretiva atualizada, uma atualização, melhor dizendo, da diretiva de 95. Né? E ela vai ter uma estrutura, né, bastante importante e muitos esclarecimentos, ou seja, que são relevantes para a compreensão e a sua interpretação. E por ser, talvez, uma diretiva para a qual se fez muita propaganda, ou seja, se divulgou demais, falando que quem também não se adequasse não poderia acessar o mercado europeu, fez com que os países, então,
começassem a entender a importância dela, né? E essa diretiva de 2016 teve uma vacatio legis de 2 anos e entrou em vigor em 2018. Né? Eu me lembro, né, quando entrou em vigor essa diretiva, e começaram, olha, então agora o Brasil precisa adequar a sua legislação à legislação europeia. Eu fiquei pensando no primeiro momento, né? Primeiro, será que não havia qualquer proteção aqui no país? Segundo, não seria uma espécie de colonialismo ou vassalagem a gente ter que seguir a legislação de um outro país? Por que aquela é melhor que essa? Né? Mas não estou falando que a deles é ruim, a nossa é boa. Não. Eu acho que os padrões, de certa maneira, eram equivalentes. Né? E de que maneira isso ocorre? Né? Aqui a nossa Constituição foi bastante importante pelo fato de que ela consagrou os direitos da personalidade antes do Código Civil. O artigo 5º, inciso 10, estabelece, vocês sabem muito bem, que são invioláveis a honra, a vida privada e a imagem das pessoas, né, garantindo-se a indenização pelo dano moral. E quando estava na faculdade, né, o Código Civil, evidentemente não falava de dano moral, então nas aulas falava, olha, o dano moral tem previsão na Constituição Federal, isso é muito importante. Aí o Código Civil acabou, claro, no projeto se previa o dano moral, mas a Constituição foi promulgada antes do Código, né, e assim hoje nós temos, por exemplo, no artigo 186, a inserção da expressão ainda que exclusivamente moral. Né? Mas a Constituição foi quem ocupou esse espaço e a gente vê nas petições uma invocação constante, né, do artigo 5º, inciso 10 da Constituição, né, Federal na defesa das pessoas. E faz todo sentido, né, porque o Estado invade a privacidade, o Estado pode destruir a honra das pessoas. E vocês também sabem muito bem, né, que existem duas formas de ver uma aplicação do direito constitucional entre particulares. A primeira delas seria um direito civil constitucional e a segunda pela eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Isso depende de qual a origem de cada pensamento. Então, um direito civil constitucional tem uma matriz italiana e a eficácia horizontal dos direitos fundamentais tem uma matriz alemã. Mas essas correntes acabam chegando aqui no nosso país. Eu confesso para vocês que não se falava de nenhuma coisa nem outra. Simplesmente se aplicava a Constituição e ponto final, até porque havia uma empolgação, havia um otimismo em relação à Constituição. Eu que tive, embora criança, eu pude ver a promulgação da Constituição pela televisão, também os debates que aconteciam, ou seja, todo dia saíam boletins na televisão sobre os andamentos da Assembleia Nacional Constituinte. Quando entrei na faculdade, a Constituição tinha menos de 10 anos, e em 98 se falava, olha, agora já tem 10 anos de idade, daqui a pouco a Constituição vai entrar na sua adolescência. Hoje já é fosse comparado com uma pessoa, seria uma mulher adulta, né? Porque ela já tem, vai fazer 33 anos de idade. Né? E o Código Civil, né, trouxe essa proteção aos direitos da personalidade, isso é bastante importante, embora muito sucinta, porque se reflete uma sociedade dos anos 70. Uma sociedade na qual a internet não era aberta ao público, né, era limitada às universidades e também para fins militares, né, isso já foi discutido no nosso curso, e o máximo que se tinha de uma proteção antes do Código Civil, em termos de leis infraconstitucionais, era o Código Penal, né, enfim, criminalizando os crimes contra a honra. E em 2014, né, devido aos escândalos provocados pela NSA, aliás, foi por conta da NSA nos anos 60 que a doutrina norte-americana se voltou contra as invasões de privacidade dos cidadãos norte-americanos. E em 2013, vamos colocar assim, 50 anos depois, a própria NSA, uma agência de segurança americana, começou a invadir a privacidade fora dos Estados Unidos.
E aqui no Brasil se aproveitou a chance, digamos assim, para falar, olha, precisamos combater essa situação, né, de invasão de privacidade, então vamos regular a internet. A ideia não era exatamente esta, exclusivamente. A ideia era criar uma espécie de firewall, ou fazer uma internet brasileira, assim como tem na China, né? A China, como tem 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, imagina quantas pessoas ali estão produzindo conteúdo. Então, pelo tamanho desta rede, ainda que não seja totalmente interoperável com o Ocidente, né, nós podemos ver que ela funciona muito bem, né? Já no Ocidente, nós temos um outro modelo, né, um modelo descentralizado, enquanto nos outros países, no caso da China, a Rússia também estava tentando fazer, e o Brasil também tentou fazer uma rede, né? E agora está voltando esse assunto, né, de termos redes de internet regionalizadas e não mais uma rede mundial de computadores, né, ter como se fosse um controle de fronteiras. Mas a ideia era realmente tentar regular a internet. Isso era impossível de fazer, né, para não dizer que era nonsense ou, vulgarmente falando, uma grande piada, né? Mas, enfim, saiu a lei. Até escrevi um texto, né, intitulado Marco Civil da Internet, uma lei sem conteúdo normativo, porque ali se estabeleciam os direitos dos usuários da internet, né, que não falava nada além do que já estava na Constituição, no Código Civil, mas, no fundo, se fossem aplicados aqueles artigos, mas como eram redundantes, acabou ficando de lado. Dessa forma, né, o assunto acabou não despertando assim, tanto interesse, né? Em alguns pontos houve até um retrocesso, porque a jurisprudência era mais avançada que a própria regulamentação trazida pelo Marco Civil da Internet, no sentido de remoção de conteúdos. Eu posso dizer isso porque eu trabalhei em uma grande empresa de tecnologia, né, à época, e no caso ali era bem mais fácil, né, para o usuário conseguir a remoção do conteúdo, né? Hoje, inclusive, esses assuntos estão sendo debatidos até mesmo no Supremo Tribunal Federal. Então não vi nada de importante, assim, de tão importante assim, no Marco Civil da Internet, que foi em 2014. Né? Mas foi realmente por conta do GDPR, falaram, precisamos correr então, né? Já havia um projeto desde 2012 que resultou então na Lei 13.709, de 14 de agosto de 2018, que não tinha como título a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Falava sobre dispõe sobre a proteção de dados pessoais e altera o Marco Civil da Internet, né? Durante a vacatio legis, no caso de 2 anos, poucos dispositivos entraram em vigor imediatamente, outros, a grande maioria, seria em 18 meses, e alguns entrariam em vigor até depois, né? Ainda durante a vacatio legis, houve uma alteração para até modificar o título da lei para Lei Geral de Proteção de Dados, e também se prorrogou a vacatio legis. Por conta da pandemia de Covid-19, aquela lei 14.010 modificou também a entrada em vigor, foi uma celeuma danada, porque se queria colocar a entrada em vigor agora para o 1º de janeiro de 2021, aí não se aprovou. No fim, por conta da tramitação, e também por não se ter aprovado a medida provisória que prorrogava a entrada em vigor da LGPD, né, aí houve uma dúvida, né, sobre quando entrou em vigor. Aí, no caso, se estabeleceu que a maior parte dos seus dispositivos entrou em vigor em 18 de setembro de 2020. Mas, de certa forma, né, sendo 2 anos, nós podemos ver que havia uma certa simetria com o GDPR, né, de dar 2 anos. Também se questionou na União Europeia, se colocou que se deveria dar mais tempo, mas falaram não, só serve para postergar o problema. E aqui a mesma coisa, né? Porque se a vacatio legis servia para que as pessoas pudessem se adaptar à legislação, e no caso ela tem importância, eu digo, pelo Código Civil, porque durante o ano de 2002, né, eu me formei em 2001, estudei no Largo São Francisco
com o Código 16, terminei o curso em 20 de dezembro de 2001, 10 de janeiro de 2002, ou seja, 20 dias depois, mudou o Código Civil. E o ano de 2002, houve muito debate, a imprensa fez um grande trabalho de divulgação do Código Civil. Eu me lembro até de reportagens do Jornal Nacional sobre o Código Civil, inclusive indo até a própria Faculdade de Direito entrevistar o professor Junqueira de Azevedo na sala de aula, era na sala Pedro Lessa. E eles até acho que pediram para os alunos, então, à época, continuarem conversando. Então, você via que durante a entrevista tinha aquela algazarra de fundo de sala, que vocês se lembram que os nossos calouros não sabem, né? Aquela barulheira das tábuas caindo, né? Vocês tenho certeza que agora deve ter acionado a sua memória afetiva, né? Aquelas tábuas caindo do chão, né? aquele barulho todo, né? Então, você ouvia, assim como um ruído, né, da entrevista, aquele ambiente do Largo de São Francisco. Mas isso quer dizer o quê? Que houve muito debate sobre o que ia mudar na vida das pessoas. E na pós-graduação, então, nem se fala, né? Ou seja, os cursos todos se voltavam para entender o que era o Código Civil e para mudar, né? Os livros tinham que ser reescritos e assim por diante. E aqui se passaram 2 anos e não se fez absolutamente nada. Só a partir de setembro é que as pessoas começaram a correr atrás para entender o que era a LGPD. E já coloco assim para podermos discutir e encaminhar para a fase final aqui desse primeiro módulo do nosso curso. Primeiro, será que era preciso ter uma lei geral de proteção de dados ou o que nós tínhamos já dava conta? O que eu posso dizer a vocês é que a nossa legislação dava conta, sim, do recado. O que muda com a LGPD é que nós temos um detalhamento da matéria. Isto é, quem não conhece o assunto, lendo a lei, né, vai entender os mecanismos e pode aplicar. Antes, era preciso ter um conhecimento sistemático do ordenamento jurídico para que pudesse fazer a aplicação dos dispositivos. Na nossa jurisprudência, como é que se entendia essa matéria? Por meio do direito do consumidor. Isto é, como se aplicava a proteção de dados na vida das pessoas? Reconhecia-se por meio do artigo 5º, sem dúvida. Não se falava do Código Civil, ou muito pouco se usava o Código Civil para o tratamento dessa matéria. Isso é muito importante, e aí coloquei para vocês as razões históricas para tanto. E também se usava muito, mas muito mesmo, o Código de Defesa do Consumidor. Pelo fato de que, como sempre haverá uma atividade de prestação de serviços ou de fornecimento de produtos em que ocorrerá um tratamento de dados pessoais, mesmo que não se cobrasse por isso, aquelas pessoas que eram os titulares dos dados poderiam ser qualificadas como consumidores. E, nesse sentido, se aplicava tanto a responsabilidade pelo fato do serviço, ou seja, um dano causado, como também o Código do Consumidor tem uma disciplina sobre a tutela de interesses coletivos e difusos, isso também é muito importante dentro do Código do Consumidor, e a previsão de sanções administrativas, ou seja, de aplicação de multas pelos PROCONs, que cumprem um papel importante dentro do sistema de defesa do consumidor. Então, dessa forma, a nossa proteção de dados, enquanto não tinha uma lei geral de proteção, no caso a nossa LGPD, era feita pelo CDC. E a jurisprudência enfrentou esse problema em diversos aspectos. O principal deles foi no setor do comércio para análise de concessão de crédito. Até os anos 90, como eu disse a vocês, os bancos de dados que foram regulamentados pelo Código de Defesa do Consumidor e, neste particular, foram qualificados como bancos de
interesse público, ou seja, não é um banco privado, ou seja, ele transcende a figura do seu proprietário, ou seja, ele tem uma função social a cumprir, e por isso que existe também uma autodeterminação informativa por parte do consumidor, de exigir que possam ser corrigidas informações, ali no artigo 43, né, e também que se esqueça o que está ali armazenado depois de 5 anos. Não pode ficar indefinidamente, porque a desonra do pagamento, isso é uma desonra, sem dúvida, não pode ser uma penalidade eterna, porque existe um direito ao mercado, existe um direito fundamental ao consumo. Então, quando houve um desenvolvimento da própria atividade de concessão de crédito, num primeiro ponto, né, era aquela informação, pagou, não pagou, colocava uma ficha lá, quem fosse comprar a prazo, ia ao crediário no fundo da loja, a funcionária telefonava lá no SPC, no Serasa, passava o nome da pessoa, anotava no papel, procurava lá no arquivo, dos arquivos de ferro, tem aqui uma restrição, tem uma ficha, não pagou a loja tal. Não tem crédito. Não consta, não encontrei nenhuma ficha, nada consta. Com a coleta de informações pelo setor bancário e pela facilidade de armazenamento e análise dessas informações, essa atividade foi se tornando mais sofisticada. Então, aquelas empresas que apenas guardavam informações sim ou não, passaram a fazer uma análise da pessoa, ou a fazer um score dela. Né? E o Estado também estimulava isso. O Banco Central estimula que cada um de nós tenha um score dentro do mercado financeiro. Né? Cada um de nós tem uma nota. Decorre do relacionamento com o banco. E devido a esse aperfeiçoamento, né, e também havia uma discussão se era possível compartilhar essas informações com outras empresas do grupo econômico, por exemplo, do conglomerado financeiro, é que o Ministério Público foi à Justiça, né, exigir que houvesse até uma indenização pelo tratamento de dados. A jurisprudência entendeu que essa atividade é lícita, mas colocou alguns critérios, ou seja, se houver um abuso, né, pode acarretar numa indenização. E o resultado é a súmula 550 do Superior Tribunal de Justiça, que faz ali uma síntese de como devem ser usados os dados das pessoas, mas tudo fundamentado no Código de Defesa do Consumidor. Então, isso quer dizer que uma Lei Geral de Proteção de Dados, no meu entender, não era imprescindível. Ela acrescenta, mas não é uma revolução dentro do nosso direito. E quais são os objetivos de uma Lei Geral de Proteção de Dados? A primeira coisa que deve ser destacada é que é uma Lei Geral de Proteção de Dados pessoais. Então, o objetivo dela é dados da pessoa humana. No próximo módulo, que é a próxima aula, nós vamos discutir se dados de pessoas jurídicas devem ser ou não protegidos. Mas, de qualquer forma, na nossa Lei Geral de Proteção de Dados, nós vamos encontrar os fundamentos no artigo 2º, né, cuja redação é a seguinte: a disciplina da proteção de dados pessoais tem como fundamentos o respeito à privacidade, a autodeterminação informativa, ou seja, a possibilidade de você controlar as informações a seu respeito, a liberdade de expressão, informação, comunicação e opinião, isso também é muito importante, né? Eu vou falar no próximo módulo. A inviolabilidade da intimidade, honra e imagem, né, que estão juntos com a privacidade, a livre iniciativa, a livre concorrência e defesa do consumidor, e os direitos humanos, o livre desenvolvimento da personalidade, dignidade e exercício da cidadania pelas pessoas naturais, que também se refere aos direitos da personalidade. Mas o que é importante destacar para encerrar a exposição é que a disciplina da Lei Geral de Proteção de Dados não é a disciplina dos direitos fundamentais, não é a disciplina dos direitos da personalidade. É uma harmonização de liberdades de mercado, no caso, a livre iniciativa, a livre concorrência,
com os direitos da pessoa humana. Isto quer dizer que, no contexto, né, você não pode impedir, com base numa proteção das pessoas, que não ocorra o quê? O funcionamento da economia, porque a gente precisa que a economia funcione para que possamos sobreviver. Este é o problema do nosso tempo presente. Nós temos uma privacidade in natura, que é ficar em casa, é o isolamento social. E esta pressão para que se exerçam atividades econômicas. Essa visão que é antagônica no nosso tempo presente. Então, no caso aqui da proteção de dados pessoais, nós temos que proteger a pessoa, mas também temos que pensar que o exercício dessas liberdades públicas, essas liberdades de mercado, são imprescindíveis para a satisfação das próprias pessoas que são objeto de atenção da lei. Né? Isto quer dizer que sempre no caso concreto tem que se fazer este sopesamento, né, entre essas liberdades. Né? Então, haverá casos em que prevalece a liberdade de mercado e, em outros, haverá a prevalência do direito dos direitos da personalidade. Né? Então, isso tem que ficar muito claro aqui na nossa lei. Mas aí qual vai ser o vazio, ou a lacuna que aparece? É que esta lei, ela justamente, como a gente pode ver aqui pelo artigo 2º, ela se volta muito para o setor privado, mas fica de fora, ou não é devidamente regulamentada a atividade do Estado. Isto é, como é que o Estado, que é talvez o grande produtor de dados pessoais, ou seja, ele faz um grande tratamento de dados pessoais, como é que ele fica, ou como ele atua em relação às pessoas. Isso é um aspecto negativo. Né? No caso aqui, a LGPD segue o modelo do GDPR europeu. E por isso também faço essa crítica. Né? Ou seja, lendo, né, você tem a impressão que estava muito preocupado com o mercado. Nos Estados Unidos, a preocupação é notória. Tanto que nós temos o Código da Califórnia, né, que simplesmente modificou o Código Civil daquele estado, né, lembrando que ali é uma região latina, né, então tem uma influência do Civil Law em detrimento do Common Law. Tá? Então ali você tem um Código Civil. Então se modificou o Código Civil da Califórnia para inserir a proteção de dados pessoais dos consumidores. Então ali ficou muito claro, olha, nós vamos nos preocupar com a proteção de quem está no mercado. Essa lei também, mas só que hoje a questão dos dados pessoais transcende a questão do mercado. Passa muito pelo Estado e por esses entes que são transnacionais e que têm um poder muito mais forte, muito maior que o dos próprios Estados. Né? Ou seja, temos 3 empresas, né, que elas controlam praticamente a atividade da internet. Aí vai gerar também problemas ali no direito concorrencial. Né? Então, com isso, né, é importante destacar, né, qual é o contexto dessa legislação. Tá? Na próxima aula, eu vou discutir com vocês como a lei é estruturada, ou seja, discutir os principais institutos jurídicos da lei, e a terceira aula corresponderá a aplicações práticas, ou seja, em termos de sanções, o que se deve fazer para que se obedeça à legislação vigente aqui no Brasil. Tudo bem? Alguém tem alguma questão a fazer? Tudo certo? Tudo certo? Então tá bom. Então, nos vemos na próxima aula, na próxima quarta-feira. Tá bom? Muito obrigado pela atenção e até a nossa próxima aula. Muito obrigado. Tchau, professor. Obrigado.